Fala pessoal, aqui quem fala é o Vini, sejam bem-vindos a mais um vídeo e esse é mais um vídeo de resultados, dessa vez para trazer o resultado de duas lutas de boxe do evento que a gente teve agora na Netflix. Eu vou falar da luta principal, né, Jake Paul contra Anthony Joshua, mas antes até eu vou falar da luta do Anderson Silva contra o Tyron Woodley. Tiveram as outras lutas, né, lutas boas, inclusive defesas de cinturão e tal, mas eu vou falar das lutas que vocês têm mais interesse em assistir, porque é assim que funciona, né? Então, vamos lá, Anderson Silva e Tyron Woodley. O que acontece? A gente teve a luta no primeiro round um pouco mais morna do lado do Anderson, né? O Tyron Woodley, apesar de bem menor, estava buscando ali mais a luta, soltando mais golpes, estava sendo mais agressivo, e o Anderson bem naquele ritmo, analisando o Tyron Woodley, vendo os movimentos, tentando achar a distância. Ele já tem 50 anos, né? Então a luta, apesar de ter só 6 rounds, é complicado, né? Com 50 anos você querer manter uma agilidade, um ritmo alto. Então o Anderson, de maneira inteligente, na minha opinião, apesar de é aquilo, né? O público não gostar muito, porque o público que não quer pensar ali se tem 50 anos, se vai cansar, o público quer saber da loucura, né? Mas, na minha opinião, o Anderson fez o correto, né? Ele não tem o condicionamento de antes. Então, ele ficou na dele ali, esperando o momento certo de achar a distância e soltar os golpes. Então, o primeiro round foi bastante passivo, né? O Woodley, que é mais novo, estava realmente sendo mais ativo, buscando a luta. Só que no segundo round, o Anderson já decidiu realmente buscar um pouquinho mais de agressividade. E aí que entra o Anderson genial de sempre, tá? Não tem como, o cara é diferenciado. Ele começou o round ali se movimentando mais, começou a fintar um pouco mais, ameaçar as entradas ali, começou a mexer os braços, né, mais do estilo dele e tal. Então deu para ver que ele já veio um pouco mais ativo, né, tentando realmente trabalhar um pouco mais, deixar o Woodley um pouco mais desconfortável, porque o Woodley realmente estava buscando a luta o tempo inteiro, né? Aí em determinado momento a gente tem o Anderson fazendo o Woodley andar para trás, né, porque ele realmente conseguiu fazer isso até no primeiro round, né, porque ele impõe esse respeito, né? Quando o Woodley estava próximo das cordas ali, o Anderson, de maneira muito inteligente, fez uma finta com o pé, depois fez a finta com a mão esquerda e jogou a mão direita num upper sensacional que pegou muito limpo. E depois desse cruzado de direita, desse upper de direita, ele acerta o cruzado de direita limpo também e o Woodley acaba caindo. O árbitro abre a contagem, o Woodley até volta, só que quando o Anderson vai para cima dele ali, o Woodley tá assim meio doidão, em Nárnia, olhando pro nada. O Anderson até fica olhando, chega, tenta tocar a luva com ele ali para voltar pra luta, só que o árbitro olha pro Woodley e vê que ele tá doidão, né? E aí ele encerra a luta. Na minha opinião, até de maneira acertada, porque o Woodley realmente, apesar de estar em pé, ele estava praticamente inconsciente, ele estava em outro planeta. Aí deixar o Anderson meter a mão nele ali, pra quê, né? Então, assim, não tem por que não preservar a saúde do cara. Então, assim, não tava em condição, né? Porque o Anderson andou na direção dele e o cara ficou olhando por nada, né? Então, na minha opinião, parou de maneira correta. E eu achei interessante porque o Anderson sempre falou bastante do Roy Jones Jr., né? Que é a inspiração dele e do Muhammad Ali. E eu que gosto, né? Assisto lutas antigas e tal, realmente vi, né? Em lutas do Roy Jones Jr. que ele faz uma finta parecida, né? No caso aqui, o Anderson ele meio que toca no pé, né? Até no MMA ele já fez esse tipo de finta, mas é engraçado porque o Roy Jones Jr. também tem essas fintas de levantar o pé, dessas pisadas, fintar meio que com o pé também, né? E também tem esses uppers bem colocados, né? Assim, nessa distância, enfim, bem parecido. Então eu achei bem curioso. Realmente o Anderson, como ele mesmo já disse, né? Se inspira bastante, né? Até, inclusive, antes da luta, ele teve contato ali, né? Com o Roy Jones Jr. e tal. Então, achei bem legal. E aqui a gente vê, né? A diferença realmente de um trocador, né, por um wrestler, né? Porque o Woodley, de novo, treina boxe, tudo ok, mas é um wrestler, né? Dá pra ver que tem uma diferença grande ali, né? Quando o Anderson decidiu atacar, a luta acabou, tá? Então é isso. Anderson usou o pé para fintar, fintou o outro, fintou a mão esquerda, jogou um upper e depois jogou o cruzadão aí, sensacional, vitória do Anderson. Aí a gente vai então para a luta principal. O que a gente teve? Muita gente se surpreendeu, tá? Porque a luta acabou só no sexto round. O Jake Paul durou até o sexto round. Aí você pode pensar, né? Tá, mas como que ele, se você não assistiu a luta no caso, né? Como que ele durou até o sexto round? Ah, foi mérito, não foi? Enfim, eu sei que vai ter muita discussão. Eu vou falar aqui a minha opinião, tá? O que eu achei da luta. Vamos lá. Começando do começo, né? Primeiro round, segundo round, terceiro round ali, até o quarto round, a gente teve um Jake Paul, tá? Na minha opinião, tentando apenas sobreviver, tá? Ele não tentou, ele não estava tentando ganhar round, ele não estava tentando ganhar luta, ele estava simplesmente, entre aspas, lutando para que a luta continuasse, para tentar chegar o mais próximo de uma decisão.
tá? E lógico, ele jogava uma mão ou outra, um overhand ou outro, porque vai que acontece dele ganhar por algum acidente, né? Mas basicamente a estratégia dele, nitidamente, era sobreviver. E isso dificulta, até falaram, né, na transmissão gringa, que eu tava ouvindo pela transmissão gringa, né, isso dificulta pro Joshua nocautear ele, tá? Porque muita gente pode pensar, pô, mas o Joshua é muito melhor, devia ter nocauteado logo no começo, tal, tal, tal. Só que, cara, primeiro, o Jake Paul tem mãozadas, né? O cara bate forte. E você não quer correr o risco de acabar tomando uma mãozada ali, né? Então, você não pode ir de qualquer jeito, né? E faz parte ali você achar a distância, né? E outra, é o que eu falei, é difícil você nocautear um cara que só tá correndo. O Jake Paul correu o tempo inteiro. E toda vez, porque ainda assim o Joshua foi atrás pra bater mesmo, tá? O Joshua, na minha opinião, foi desde o começo pra acertar. Que foi o que falaram também na transmissão gringa. O Joshua, desde o primeiro round, tava tentando bater. Só que quando ele ia bater, né? Depois de andar 50 quilômetros, o Jake Paul clinchava, né? Ou clinchava normal, como fazem no boxe, ou depois começou a ir na cintura, e na perna, parecia que tava querendo lutar wrestling, enfim. Ele tava de toda forma possível evitando trocar golpe, evitando se expor ao Joshua. Por isso que eu tô falando, ele entrou no modo sobrevivência nesses rounds todos. Só que o que que acontece? Quando chega ali no quinto round, né, ele já começa a diminuir um pouco essa movimentação, começa a tentar jogar um pouco mais de golpe, tá? E aí acontece o previsível, né? Aliás, o quinto round foi o round onde ele mais soltou golpe. Aí ele começa a soltar golpe, começa a se expor, né? É isso que o Joshua precisava, né? Que ele parasse de andar, que ele parasse de só clinchar e tentasse bater, porque é aí que mora a oportunidade, né? Então, o Joshua, a partir daí, conseguiu capitalizar, né? Deu 2 knockdowns ali, começou a machucar, né? Depois, inclusive, volta, né? Chega a durar e volta, porque o Jake Paul foi guerreiro, né? Ele voltou dos knockdowns, vai pro sexto round, e aí no sexto round é a mesma coisa, né? O Jake Paul já mostra um cansaço bem maior, porque a movimentação intensa que ele tava, ele já diminuiu muito, até porque tomou os golpes também, então, né? O cansaço, a questão dos golpes que também vão incomodando, ele tomou os golpes no corpo, que também atrapalha, e aí no sexto round, mesma coisa, né? Ele, com pouca movimentação, tentou soltar alguns golpes, e aí a mesma coisa, né? O Joshua aproveitou que encontrou o alvo, já estava na distância, de que pô, já tinha sentido os golpes, continuou conectando até que ele joga uma mão direita muito forte, né? Depois de mais um knockdown, né? Porque foram 3, né? E aí no quarto foi quando foi o nocaute, ele conseguiu ali a mão direita muito forte. O Jake Paul, por algum motivo, não apagou, mas ele cai sentado, com o olho arregalado, assim, parece até que ele ficou meio empolgado, né? De ter sentido a mãozada ali, né? Ele tava feliz de ter durado tanto. Eu acho que é isso, né? Porque ele cai realmente impressionado ali. E, cara, o soco foi muito limpo. Mas antes dele ser nocauteado, tá? A gente tem que destacar. Ele acerta uma mãozada, meu amigo. Ele joga uma mãozada no Joshua, que todo o suor que tava na cara do Joshua some da cara dele, né? Faz aquela nuvem de suor. E foi uma pedrada. Só que o Joshua absorveu como se não fosse nada, tá? Se fosse alguns caras ali de realmente categoria mais baixa e tal, não sei o quê, cara, às vezes poderia ter realmente sido nocauteado ali. Mas é aquilo, o Joshua é um peso pesado, né? Então ele conseguiu absorver muito bem. E até na entrevista ele fala pro Ariel Helwani, né? É boxe, né? Porque perguntaram, o Ariel Helwani perguntou, né? Pra ele sobre ele ter tomado alguns golpes, sobre a luta ter durado. E ele falou, né? Que na questão da luta ter durado, ele tava procurando ali a distância, tava ali no tempo dele e tal, não sei o quê. E ele falou, né? Que queria realmente fazer o Jake Paul sentir, né? E assim, ir minando, e realmente causando dano, né? Enfim, não chegar ali e pum, apagar, né? Então, ele quis dar uma judiada, basicamente. E depois, a questão do golpe, ele falou, cara, é boxe, né? Então, é natural tomar golpe, né? Assim como ele falou, né? Acho que ele falou do basquete, se eu não me engano, que usou de exemplo, você faz ponto, você toma ponto, né? Assim como vários outros esportes. Então, no boxe é isso, você dá soco, você toma soco, né? Por mais que ele seja muito melhor, tecnicamente, fora o tamanho e tudo, né? Do que o Jake Paul, ele vai tomar um golpe ou outro, né? É muito difícil você entrar ali com uma defesa perfeita e não tomar um soco, né? Então, o Jake Paul conectou golpe, tá? Pouco, mas conectou, né? Usou ali alguns golpes no corpo e tal. Então, esse é o resumo, tá? O Jake Paul, na minha opinião, enquanto tava só correndo e clinchando, tava chato, foi bastante vaiado, eu mesmo já tava me irritando, só que depois que ele cansou, que ele ia cansar com aquela movimentação, ele acabou trocando um pouco mais. E aí, quando ele decidiu trocar, ele acertou alguns golpes, tomou muito, tomou vários knockdowns, em todos os knockdowns ele tentou voltar, ele não apagou e
aparentemente tá com o maxilar quebrado, pelo que ele falou na entrevista, mas ainda assim você vê que ele tenta voltar, ele podia ter tomado o primeiro knockdown e nem ter levantado, deixa a contagem ali e falar, ah, gente, puta, é o Joshua. Não, voltou, tomou outro, voltou de novo, até lá na quarta vez, né, ele realmente não conseguiu levantar a tempo, depois da paulada que ele tomou ali. Então, assim, não dá, se tem uma coisa que não dá pra dizer, é que esse cara, né, o Jake Paul, não é corajoso, tá? Enfrentar o Joshua, mesmo que ele tenha evitado correndo, clinchado, não importa. Tomar o tanto de porrada que ele tomou, tomar o tanto de knockdown que ele tomou e ficar levantando ali pra tentar, o cara tá de parabéns. Porque foi o que eu falei, a grana ia ser a mesma se no primeiro knockdown ele tivesse desistido. Ele voltou pra ficar apanhando mais. Então, assim, o sangue no olho ele tem, tá? E o próprio Joshua na entrevista também parabenizou ele, falou que respeita ele, né? Porque, assim, não é fácil. Você pegar um ex-campeão peso pesado, um dos caras com o maior percentual de nocaute ali, e, porra, na Netflix, você ficar apanhando do jeito que ele apanhou, apesar de ter tentado uma estratégia mais fujona ali, ele tá de parabéns. Tá, então é aquilo, né? Todo aquele argumento de, só pegou ex-lutador, velho, os caras menor, bibibi, bababá. Ó, medo de apanhar ele não tem. Pode ser que ele pegue lutadores que favoreçam pra ele ganhar, pode ser qualquer coisa. Agora, falar que ele é medroso, tem medo de apanhar de alguém ou de ser nocauteado, não. Ele acabou de provar que esse medo ele não tem. Aliás, bom queixo, né? Porque não apagou. Agora, esse queixo aí, se continuar apanhando desse jeito, pode ser que não exista mais daqui a um tempo, né? Então tem que ficar esperto também. É bom ele lutar num peso mais ok para ele, porque isso aí é complicado. Aliás, só para terminar o vídeo, o Joshua deu ali uma chamada no Tyson Fury, já que o Fury tava provocando ele e tal, tava naquele, né, chumbo trocado ali, então o Joshua deu essa provocada, vamos ver se essa luta acontece. Mas é isso, parabéns para Anderson Silva, para Anthony Joshua e, querendo ou não, menção honrosa aí ao Jake Paul, que foi macho, né, apanhou bastante aí, perdeu, foi nocauteado realmente, mas não é pra qualquer um, o bicho é sangue no olho. Mas é isso, comenta aqui embaixo a sua opinião, deixa o like no vídeo se você gostou, se inscreve no canal, ativa o sininho e eu vejo vocês na próxima. É nóis, valeu, falou!